nós chegamos ao fim dessa semana, Márcio, com uma perspectiva negativa em nível mundial, um marco que vai acontecer esse final de semana, muito provavelmente hoje ainda. Chegaremos à marca de 3 milhões de pessoas mortas pela Covid-19 em todo o planeta. 3 milhões. Desse total, 365 mil até o momento são vítimas brasileiras. O Brasil responde hoje por 12% do total de vítimas fatais no mundo. 3 milhões de pessoas é um índice de uma guerra, né? É uma catástrofe mundial, não só em relação às vidas, como em relação à economia. Uma vez que, segundo quem realmente tem autoridade para falar do assunto, são os especialistas médicos, as aglomerações que são o grande responsável são o grande contexto responsável pela disseminação do vírus. Por isso que, por exemplo, se suspenderam Jogos Olímpicos, se retiraram públicos de estádios, muitos eventos, concertos de música, grandes shows, todas essas atividades foram suspensas. Imagine-se quanto dinheiro circula nesse tipo de atividade, nesse tipo de ação. Os grandes espetáculos da música, da arte, do esporte. Será que realmente as pessoas estavam interessadas em perder dinheiro? Vamos deixar de ganhar milhões e milhões de dólares por uma farsa? Claro que não, né? A lógica econômica impera no mundo, de modo que se até esse tipo de evento foi suspenso, é porque é óbvio que as aglomerações são um elemento decisivo para a disseminação da Covid e para que alcancemos no mundo todo 3 milhões de óbitos, marca que será atingida hoje. E é tão simples, né? A gente podia ter aprendido com a gripe. Basta pessoas estarem próximas, um amigo, um conhecido, um familiar contaminado, conversa contigo, espirra, 2 dias depois tu começa a apresentar os sintomas. Isso acontece todo ano, mas com o coronavírus há gente que acha que não, que não existe a possibilidade da aglomeração causar contaminação. Então, realmente, essa negação da realidade, ela tem uma cota importante para o fato de o Brasil estar, hoje, responsável por 12% do total de mortes no mundo. E aí, Márcio, para fechar, com relação a isso, nós temos, no avanço das relações sociais, algumas falas e piadas, elas hoje já não são mais aceitáveis. E não se trata de simplificar como politicamente correto ou mimimi. Falas racistas, falas machistas e falas homofóbicas não são mais socialmente aceitas ou impunes, porque elas atingem, elas ferem suscetibilidades, ferem situações específicas desses grupos. Eu não estou falando aqui de supostas falas racistas, supostas falas machistas, supostas falas homofóbicas. E fala é um tipo de comportamento, vale para todos os comportamentos relacionados a isso. Eu estou falando de comportamentos efetivamente machistas, racistas e homofóbicos, que efetivamente existem, só para fazer essa distinção. E algumas falas em relação ao Covid, elas merecem entrar nessa mesma categoria de censura social mesmo. Quando a gente está diante de 3 milhões de mortos, não é mais aceitável ouvir, por exemplo, diante de uma notícia, mas e por que não se fala dos recuperados? Por favor, né? Por favor. E por que a pessoa que pergunta isso não olha para si, para a sua necessidade de fuga da realidade, o seu medo que a leva a não querer encarar a situação, a querer tergiversar, a querer distorcer o mundo porque não está disposta a enfrentá-lo de frente. Para essa pessoa, quando ela tem 30 familiares, e aí morre um familiar, o que ela diz?
Então, para onde é que vai a atenção dela? Ela diz assim, deixa esse que morreu para lá, vamos falar dos outros 29 que seguem vivos. Cai um avião. Não vamos nos preocupar com o avião que caiu, vamos falar dos milhares de aviões que continuam voando. Chega a ser patético um argumento desse. Então, assim, para quem ainda está nessa escolha, não faz mais isso, não faça mais isso. Ou antes de abrir a boca, olhe para si, qual é a sua motivação para expressar algo desse nível que acaba sendo um desdém, um desprezo para aquele familiar de quem foi vítima, para a pessoa que está no hospital, para a pessoa que tem sequelas. Imagine se alguém que perdeu a mãe, o pai, o marido, a esposa, um filho, ouvir isso. E outra frase que merece entrar nessa cota é: mas só se morre de Covid agora, ninguém mais morre de outra doença. Dizer isso é uma violência, dizer isso é uma agressão para quem sofreu com a Covid. É ultrapassar o limite da humanidade, do respeito humano, do trato social. Então, essas duas frases, antes de serem pronunciadas, merece uma autorreflexão, né? Qual é a intenção que a pessoa tem ao dizer isso? Não é realmente chamar atenção para, vamos olhar os recuperados, vamos olhar para as outras doenças. Não. Que outra pandemia mundial está ocorrendo em paralelo, matando 3 milhões de pessoas? Sim, temos doenças vinculadas, doenças cardíacas vinculadas à alimentação. Também tem uma situação pandêmica, não é encarado dessa forma. Agora, um vírus que está aniquilando a saúde e a economia merece ser olhado de forma adulta, madura, com seriedade, e não com falas que só têm o propósito de desviar o olhar da própria pessoa para a realidade que está ocorrendo, mas nesse desvio, nessa tentativa de fuga, acabam ferindo, machucando muita gente hoje. 365 mil mortes no Brasil. Quantas famílias estão em torno dessas 365 mil pessoas? Se multiplicar por 10 familiares, nós temos mais de 3 milhões e 650 mil pessoas em sofrimento direto por mortes de Covid. Se multiplicar por 10. Mas é muito mais. Familiares, amigos. Então, assim, tem coisas que não são mais, a essa altura da pandemia, aceitáveis. Quando nós estamos beirando os 3 milhões de mortes, índice que será atingido hoje, e demarcado nesse fim de semana, certas condutas não são mais aceitáveis. E outras são exigidas e necessárias. E as exigidas e necessárias são o cuidado preventivo, com o uso de máscara, álcool gel, respeito ao isolamento, e a reivindicação, sim, proativa, determinada, firme, lúcida, com relação à vacinação. Que os governos tomem as suas providências para que a sociedade a quem eles servem, que o governo é o representante legal da sociedade, seja atendida no seu direito à saúde, que viabiliza o direito ao trabalho, o direito à educação e o direito à vida. O principal deles, né? Que viabiliza o direito à vida. Então é isso, Márcio, infelizmente, com essa perspectiva, mas desejando posturas melhores para que dias melhores venham logo ali adiante e podermos estar noticiando eles. Eu me despeço por hoje. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Voltamos na segunda-feira em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia.